Olá, bem-vindo ao podcast Em Direita Londrina com Nelson Tsukahara. Nosso convidado de hoje é Silvio Grimaldo, formado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo em 2003, diretor executivo do Brasil Sem Medo, primeiro streaming brasileiro de análise política e cultural assumidamente conservador, também editor da Vide Editorial. Bem-vindo, Silvio. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Max. Obrigado, Nelson. Estou muito feliz de estar aqui. Não, o prazer é nosso e Nelson Tsukahara, né? Silvio, a alegria é nossa aqui, né? Você está aqui. Eu fui muito bem recomendado aí, né? Pelo Paulo Briguet, né? A Michelle Tomasi, não, tem que trazer o Silvio Grimaldo. Eu falei assim, né? Tem que trazer mesmo, né? Enfim, então é uma alegria ter você aqui, né? E assim, o nosso podcast Em Direita Londrina, né? A gente tem assim um objetivo de informar, alertar e conscientizar as pessoas, né, do que seja, né, o viés progressista, esquerdista, que a gente sabe, né, tanto mal que eles fazem aí nos países, na vida das pessoas. Então é um desastre, na verdade é isso aí, né? E também conscientizar o que seja, né, a direita também, o que ela defende, enfim. Não estou dizendo que a direita é perfeita, não é, né? Mas é muito melhor do que a esquerda, entende? E também é o seguinte, né? Nós vemos assim, né? Eu estou aqui em Londrina já há 64 anos, né? Eu vim do meio rural, em 1960, né? Estou 64 anos aqui, construí toda a minha vida aqui, né? Meus 4 filhos, 8 netos, né? A empresa, enfim. Então eu tenho uma grande gratidão com a cidade de Londrina, amor pela cidade de Londrina, e gostaria de contribuir, né, para a cidade, para que a cidade, né, fique cada vez melhor, uma Londrina melhor, né, uma cidade mais desenvolvida, que, né, tenha uma qualidade de vida, né, para as pessoas, enfim, né. E eu vejo assim que nos últimos 20, 30 anos, né, nossos representantes aqui, políticos, né, vereadores e prefeitos, principalmente prefeito, foram muito devagar, vamos dizer, péssimo, né? Nós tivemos aí, começou lá atrás, né, eu lembro do Sheida, né, que era do PT, né? Antes a gente tinha, né, grandes líderes aqui, né, que era o Wilson Moreira, nós tínhamos, né, o Richa, né, apesar que o filho dele agora está um desastre, mas enfim. É bom falar que é o Zé Richa. É o pai dele. Zé Richa é pai, tanto que o nosso aeroporto se chama José Richa, né? Então, nós tivemos, Dalto Paranaguá, nós tivemos gente eminentes aqui, né? Gente, assim, né, que realmente, né, defendia a cidade de Londrina, e depois começou, né? Belinati, Nedson Micheletti, Barbosa Neto, né? Aí apareceu o Kiref aí, 4 anos aí, que, né, eram, assim, uma figura, né, que era empreendedor, agropecuarista, mas ficou 4 anos e não deu tempo, né, de, assim, contribuir tanto para a cidade. Tentou, foi uma boa administração, mas aí volta de novo o belilatismo, né? Então, eu acredito assim que nós temos que endireitar Londrina. Londrina, nesses últimos 20, 30 anos, não tem andado direito. Então, o podcast justamente chama Endireita Londrina por causa disso, né, o Grimaldo? Eu agradeço muito sua presença, assim, é uma honra ter você aqui, né? Eu sei que você é uma pessoa bastante, né, apurada, está na defesa de diversas pautas importantes aí. Mas eu começar a perguntar assim, lá de trás, né, da sua vida, você foi formado em Ciências Sociais e agora é um conservador, né? Você se formou lá na USP, eu não sei como é que não foi contaminado, vamos dizer assim. Como é que ocorreu esse negócio aí? E eu soube que você teve aula com o Fernando Haddad. Fui aluno do Haddad. Meu Deus. Mas olha só, assim, é natural, né? As pessoas que fazem ciências sociais normalmente são de esquerda, né? Eu acho que de quem estudou comigo naquela época, eu provavelmente sou o único que não sou de esquerda hoje. Mas o que acontece? Eu nunca fui de esquerda, né? Nem quando estava na faculdade. Eu comecei cursando aqui em Londrina mesmo, né? Na UEL. Eu sou daqui, né? E aí logo transferi para São Paulo. E não estudei só com o Fernando Haddad, né? Estudei com todos os luminares da esquerda na época. Com certeza. Porque, não todos, porque era metade, né? Porque quando eu fui para lá era governo Fernando Henrique.
E então metade dos professores da USP, né, sobretudo dos cursos de ciências humanas, estavam no governo. E aí, no meio do meu curso, o Lula foi eleito. Aí teve a troca. Aí esses professores voltaram para a faculdade e aqueles que estavam dando aula para mim foram para o governo, né? Teve uma dança das cadeiras ali. Em 2002, né? Em 2002. Então eu tive aula, vamos dizer assim, com toda aquela intelectualidade que fundou tanto o PT quanto o PSDB, né? Mas eu nunca fui um cara de esquerda. Eu tive a sorte de ter tido uma excelente professora aqui na UEL, já no meu primeiro ano de curso, uma professora de ciência política, e a professora Lúcia Herman, que está aposentada já. E ela me apresentou uma série de autores clássicos do pensamento liberal, né, da tradição liberal, Tocqueville, Montesquieu, e eu li todos esses autores assim no primeiro ano sob a orientação dela. E isso já me deixou, vamos dizer, de certa maneira, vacinado. Ela não era exatamente uma conservadora nem nada, ela era até meio tucana, porque na época era o que era a direita, na verdade, né? Eram o PSDB. Mas eu tive essa instrução por ela, né? Todo mundo era muito marxista aqui na UEL e ela dava essa leitura pra gente, né? Então, eu fiquei, de certa maneira, vacinado e meu interesse foi sempre para essa área de filosofia política clássica. Aí, quando eu fui para São Paulo, aí o curso estava completamente diferente e tal. Mas professores que de fato militavam, né, no partido e tal, e que fundaram a faculdade. Mas eu tive professores muito bons, viu, na USP, eu não posso reclamar, não. Nem todos são, né? Sempre tem... E o nível de exigência, assim, nem se comprava com o que tinha aqui na UEL e nem se comprava com o que é hoje, né? Mesmo sendo assim, 3 semestres de Marx, mas aí você tem que aprender Marx mesmo, né? Não dá para enrolar. Mas o que acontece? Logo quando eu cheguei lá em São Paulo, eu conheci o Olavo, né? O professor Olavo de Carvalho. Grande sorte, hein, de ter conhecido o professor Olavo. Muita sorte. Nossa. Conheci duas figuras extraordinárias, né? O Olavo e conheci o embaixador Meira Pena, né, que na época ele era o presidente do Instituto Liberal do Rio de Janeiro. E eu comecei a me corresponder com ele, olha só, por carta ainda, né? Não era nem e-mail, mandava carta, né, pro Meira Pena. E aí eu entrei nesse ciclo de estudos liberais mesmo, né? Escola austríaca, esse tipo de coisa. O Meira Pena sempre me mandava livros, me mandava revistas. E eu li o livro de um cara aí, do liberalismo, eu não lembro o nome dele agora. Muito bom. Ele é o pai do da escola idealista do liberalismo. O Hayek, será? Não é o Hayek, né? Ou dos antigos. Bom, a tradição liberal é enorme, né? A tradição liberal é enorme. E aí eu, já mesmo na faculdade, o meu interesse era isso, né? Era a Escola Austríaca de Economia e estava lendo o Olavo de Carvalho e, por incrível que pareça, o Olavo me chamou a atenção por uma série de estudos que não tinham nada a ver com política, essas coisas que eram estudos de religião comparada. E é onde eu foquei praticamente a minha formação foi em sociologia da religião. Né? Então isso me tirava um pouco daquele negócio, tinha muita político, sociologia, né? Ligada à política, questões trabalhistas, classe, e movimentos sociais, isso era muito forte na USP. Né? E normalmente os professores que estão trabalhando com sociologia da religião, antropologia, essas coisas, não vou dizer que eles são mais conservadores, mas eles não são militantes, né? Políticos. E aí eu conseguia ter uma boa relação assim, com os professores. Mas eu nunca deixei também de ter o interesse por ciência política. Então foi aí que eu acabei tendo que fazer os cursos do Fernando Haddad, fiz os cursos do Fernando Limonge também, que é um intelectual importante aí do PSDB. Muito bom. Eu durante toda essa minha vida corporativa, né, nunca me assim, não deu tempo, né? Eu estava trabalhando, era dia e noite trabalhando, né? Não tinha tempo de pensar nisso, enfim. Mas eu acompanhava, eu nunca tive esse viés assim progressista. Eu via e falava assim, não, isso não está certo. Isso sempre assim, depois que eu comecei a entender melhor, eu falei assim, eu sou de direita e conservador, entende? Era intuitivo. É intuitivo. Para mim não ia colar mesmo esse negócio, né? Ô Silvio, e como é que surgiu esse BSM, né? O Brasil Sem Medo? Qual o contexto e o propósito do Brasil Sem Medo? Bom, Brasil Sem Medo surgiu de uma força da necessidade, vamos dizer assim.
Quando eu saí da faculdade, logo depois eu fui trabalhar com o Olavo, né? Eu trabalhei com ele durante 16 anos. Até a morte. Enfim, continuo trabalhando com ele até hoje, né? É filho dele já. Praticamente. Cria filho do Olavo. Continuo editando os livros dele. Eu sou um dos responsáveis pelo seminário de filosofia, né? O curso online dele, que continua funcionando até hoje. Mas logo quando eu saí da faculdade, passaram alguns anos, eu fui trabalhar com ele. Fui lá para os Estados Unidos, fiquei muito tempo lá. Tem até uma história assim que eu já te vi falando em outras ocasiões, que você foi para conhecê-lo, ou foi para os Estados Unidos, foi conhecê-lo lá na casa dele e acabou ficando 8 meses. Exatamente. Eu fui para passar um final de semana. E você ficou enrolando sua noiva, eu me contaram aqui. Exatamente. A noiva chegou e falou: você vai casar ou vai ficar aí trabalhando? Foi lá me buscar. Foi lá me resgatar, exatamente. E aí, eu fiz várias coisas com o Olavo, né? A gente lançamos vários projetos juntos, lançamos o True Outspeak, que pode-se dizer assim, que foi o primeiro podcast brasileiro que surgiu lá em 2006 ainda. Né? Depois lançamos o Seminário de Filosofia, lançamos a editora, né? O CEDET. De certa maneira, eram todas iniciativas ali que envolviam o Olavo. Né? E o Olavo sempre falava, tem que fazer um jornal, tem que fazer um jornal. E nessa época ele tinha o Mídia Sem Máscara, né? Que era um portal. Mas o Mídia Sem Máscara era um portal de comentaristas anticomunistas. Não tinha muita notícia, ou era mais comentário de notícia. E ele tem que fazer um jornal. Eu falei, aí nessa eu não vou entrar porque eu não entendo nada de jornal, isso aí não é comigo, né? E ninguém fazia. Aí começaram manifestações em 2013, 2015, aí caiu o Dilma, aí veio o Temer, aí começou a conversa em torno do Bolsonaro e o Olavo desesperado. Falou, tem que ter um jornal, porque nenhum jornal vai defender o Bolsonaro. Né? Nenhum jornal vai falar bem desse governo, se o Bolsonaro ganhar. Tem que ter um jornal. Eu falei, eu continuei fingindo que não era comigo. Falei, eu não posso fazer tudo, né? O Olavo tem um monte de aluno, alguém vai ter que fazer isso, né? Eu não posso. Mas ninguém pegou para fazer, essa é a verdade. E aí eu fui para o governo, né? Fui trabalhar no governo, Bolsonaro. Você trabalhou com o Vélez, não foi? Trabalhei com o Vélez. Ministro Vélez, da Educação. Ele é de Londrina, né? Mora aqui na Grama. Ele é colombiano, se não estou enganado? Sim, ele é colombiano. E aí saí muito rápido também do governo, e aí quando eu voltei de Brasília, juntei com o Paulo Briguet, né, e com o Bernardo, e nós montamos um podcast que chamava Admirável Cast Novo. Que a gente falava de política, de cultura, enfim, mais ou menos a mesma coisa que a gente fala até hoje no Brasil Sem Medo. E essa ideia começou a progredir para um jornal. Aí a gente conversou com o Olavo e falou assim, Olavo, um jornal, assim, porque o Olavo queria um jornal impresso. Eu falei, jornal impresso, tô fora, mas se for para fazer um portal de notícia, então acho que a gente consegue fazer. Aí o Olavo se convenceu, né? Falou, beleza, então vamos fazer isso aí. Aí surgiu o BSM nisso, porque eu tinha saído do governo, o Briguet teve uma rápida passagem pelo governo de transição, né? O Bernardo acompanhava o governo muito de perto, como quase todos os conservadores, a gente falou, o Bolsonaro só está apanhando, isso era outubro de 2019. Até hoje, né? Ele não pode dar um passo que os caras batem nele. Exatamente. Era outubro de 2019, falaram, não dá, porque o governo está fazendo coisas muito boas e alguém precisa falar disso aí. Né? E aí montamos um portal, não era para ser um site bolsonarista, nem um site assim do governo. Né? A nossa ideia não era ser uma militância, né? Como ele não é até hoje. A gente até apanha, né, da militância às vezes. Mas apanha literalmente, os caras... mais ou menos, né? Mais ou menos. E aí ele surgiu nesse contexto. Falou, a gente precisa montar um portal 2019, conservador, né? 2019, que seja independente do governo, mas que saiba defender, né, um governo de direita. E lançamos. Bom, e aí ele tá aí até hoje, né? Os trancos e barrancos tá indo. Escuta, e claro, né, você já falou bastante do Olavo, né? Mas qual foi assim uma influência, né, assim, importante do Olavo assim na tua formação? Total. Eu fiz a faculdade inteira lá, né? Eu sou, né, um ex-aluno da USP, né? Numa faculdade importante, que é a Faculdade de Ciências Humanas e Ciências Sociais da USP, né, a FEFELESH. Mas a minha formação toda se deve ao Olavo, porque durante toda a faculdade eu estava estudando com ele, né, lendo seus livros, lendo os autores que ele indicava, indo nos assuntos que fazia parte do universo paralela. Fiz uma faculdade paralela, exatamente. E aí é lógico que as coisas que eu estudei nas ciências sociais me ajudam muito hoje. Né? Quer dizer, sempre me ajudaram, né? Então eu me considero um cientista político dentro de profissão. E eu trago muita coisa que veio
da faculdade, né? Eu acho, de fato, assim, as ciências humanas é um campo riquíssimo, né? Mas a maneira como eu entendo as ciências sociais, a ciência política, é tudo influência do Olavo. Eu nem sei qual é, distinguir, entendeu? O que é pensamento meu, o que é dele, né? Na minha cabeça. Silvio, desculpa a minha ignorância, informação né? Vamos dizer assim, né? Eu não sou um intelectual como você, sou um empresário, fui um gestor. Objetivamente, né, para as pessoas entenderem também, né, o que o Olavo de Carvalho defendia. Vixe, tanta coisa. É tanta coisa, tanta coisa. Mas aqueles mais impactantes, assim, que é importante a gente saber. Olha, existem alguns pontos chaves, né, no pensamento do Olavo. Né? Vamos concentrar nessa coisa assim de política, vida em comunidade, né? Cultura, né? Cultura. Né? Então, assim, para a gente entender o Olavo, a primeira coisa que tem que levar em conta assim, que, bom, ele é um filósofo, e como um filósofo, né, a velha definição de filosofia é o amor pela verdade. Né? Amor pela verdade. Então, isso sim era radical no Olavo. Uma sinceridade total, pelo menos consigo mesmo. Fala assim, se quiser, você pode até mentir para os outros, mas você não pode cair no auto-engano. Tá? Então, isso era fundamental no Olavo. Tá? Então, assim, você ter a consciência total daquilo que você faz, das suas ações, das suas crenças, das suas opiniões. Então, é a sinceridade consigo mesmo. Né? Não se deixar enganar, né? Não criar historinhas na sua cabeça. Por exemplo, vou dar um exemplo bem concreto, né? O problema das ideologias. Né? As ideologias políticas, o que elas são? Em geral, elas são lá uma estrutura de ideias muito bem organizadas, coerentes, muito etc. bonitos. Muito bonitos. Mas, normalmente, como que elas funcionam na psicologia de verdade, né? Na psicologia humana? Como que elas entram na cabeça das pessoas, na realidade? Né? Assim, como um apelo para justificar um monte de coisa que você já quer fazer. Né? É sempre assim. Né? Então, a ideologia é uma justificativa de uma série de coisas que você já quer fazer e você arruma uma desculpa para aquilo. Né? É assim que as ideologias funcionam de verdade. Né? Ela é um sistema de justificação de ações. Né? Você faz. Muitas vezes pode ser muito erradas, né? Exatamente. Né? Só que acontece, as ideologias elas crescem tanto que elas acabam se tornando uma espécie de dogma. Substituto da realidade. Substituto. Boa, hein? É um substituto da realidade. Então a pessoa passa a viver naquela realidade de segunda instância, vamos dizer assim, né? Que é um universo de mentiras. Né? E o ponto do Olavo é o seguinte, você não pode viver nesse universo de mentiras, você tem que viver na realidade. A realidade é meio feia mesmo, meio zoada, né? Ela não é do jeito que você gosta. Exatamente. Né? Mas assim, a realidade é o quê? É o que Deus fez. As ideologias, que é essa realidade paralela, não é o que Deus fez. É uma invenção do homem, se tiver sorte, porque a maior parte das vezes é a invenção do diabo mesmo. Né? Eu estava falando o que está posto. Eu acho que, né, o mandamento, a doutrina, né, de Cristo, ela de Deus não vai mudar nunca. Ela é imutável. Aquilo lá é a verdade, aquilo lá acabou. Então, né? Se você vê assim, por exemplo, né, esses jornalistas que estão aí na grande imprensa, eu não vou nem falar de gente assim do PT, tá falando de jornalista que está na grande mídia, que passaram a campanha toda lá lambendo o Lula, elogiando o Lula, falando com o Lula isso, né? Pega lá, né? Tem um vídeo que virou até meme, né? Da Daniela Lima, que agora tá na Globo News, mas na época ela era da CNN, né? Que ela faz lá, dela mostra, com o governo Lula, o pobre vai voltar a voar de avião, porque vai ter investimento aqui nas companhias aéreas, aí vai comprar eletrodoméstico barato, porque vai ter diminuição do IPI, e tinha mais alguma outra bobagem. E o negócio da picanha, né? E vai diminuir o preço da carne. Bom, tudo isso aí deu errado, né? Nada disso aconteceu, tudo subiu o preço, não tem carne, não tem avião. Emissora, né? E até ela mudou de emissora, exatamente, muito bem lembrado. Deixa eu só dar um corte. A minha esposa, né, não gosta nada de política, não entende. Ela falou assim, essa mulher é falsa, essa mulher aí. Eu falei assim, tá vendo? Claro que ela é. Então, é falsa. Todo mundo vê que ela é falsa. Ela sabe que ela é falsa. Só que pessoa que consegue viver 24 horas naquela falsidade? Então o que acontece? Ela tem que dar um jeito de acreditar naquilo. Porque senão o cérebro dela vai travar, ela vai ter um derrame, entendeu? Né? Então, ela entra o quê? Ela entra no mundo da ideologia, ela entra na segunda realidade, onde aquelas coisas são verdade. Então, você tenta imaginar as doses de auto-engano que as pessoas têm que produzir e acreditar
para se convencer. Veja, não é que o Lula é uma pessoa honesta, é que o Lula é uma pessoa decente. Por exemplo, que o Lula é um homem educado. Né? Porque eles falam assim, o Bolsonaro é um brucutu, né? Esse que é o negócio. Bolsonaro, qual é o problema do Bolsonaro? É que ele é meio brucutu. Né? Ele é um homem truculento, grosseiro. Mas verdadeiro. Né? Exatamente, mas ele não é chique, né? Não é. Né? O Bolsonaro, né? Tem aquela cena dele comendo, não sei o que ele tá comendo, tá tudo sujo de farofa. Esse é o Bolsonaro. Aí o Lula chega com aquele papo dele de paz e amor. Só que o Lula é igual. Ou pior. Bom, o Lula é um grosseirão. Né? Só que as pessoas na campanha conseguem vender a imagem que ele é chique. E as pessoas têm que acreditar nisso. Revestido. Exatamente. De cordeiro. Esse é o negócio dele. Só que ninguém consegue ficar fazendo isso por muito tempo. As pessoas têm que acreditar. Entendeu? Elas realmente acreditam nisso. Elas sabem que não é. E elas têm que continuar vivendo como se fosse. Porque o que acontece? Elas entregaram a alma naquilo ali. Elas amarraram o destino dela naquilo ali. Então elas não podem em nenhum momento voltar atrás. É o exemplo da Miriam Leitão, né? Que já virou meme, né? A Miriam Leitão, assim... O despiora. A economia despiora. Né? A inflação aumentou, mas não atinge os pobres. Falou, é a primeira vez na história da economia, né, que a inflação não prejudica os pobres. Você é empresário, né? Você sabe o que acontece quando tem inflação, né? Quando sobe o preço, que você faz? Você repassa pro consumidor, pô. Subiu 10% da inflação, vai repassar. Vai repassar. Como, senão você quebra. Então, mas assim, ela é economista. A Milena, só que ela não sabe disso, acho que ela sabe, mas ela tem que manter a mentira. Então, assim, o mundo da ideologia é o mundo da mentira 24 horas por dia. Nossa Senhora. E o que o Olavo falava, cara, não importa, assim, não é nenhuma ideologia, não é ideologia conservadora, porque ideologia conservadora, a hora que virar ideologia, é isso aí também. Tá? Então, assim, não importa se é de direitista, esquerdista, comunista, fascista, às vezes, assim, o mundo das ideologias é o mundo do auto-engano. Então, você não pode cair nessa. Tá? Então, essa, assim, para mim, é a grande influência do Olavo, a grande máquina que ele defende. Então, assim, é uma sinceridade... Sinceridade é a verdade. Total. Então, até o negócio do Olavo ser conservador, se você perguntasse para ele ia falar que ele não era conservador. Ele fala, eu estou conservador no momento. Porque o que acontece? Como houve uma hegemonia esquerdista no Brasil nos últimos 40 anos, né? Assim, o pensamento esquerdista é o reino da mentira. Então, assim, eu estou brigando contra a mentira. Então, para a mentira recuar um pouco, a gente tem que criar uma outra força política que faça ela se afastar. E, no caso, agora é o conservadorismo. Mas pode ser que o mundo conservador caia nesse mundo também, da mentira. Eu vou ser sincero com você, viu, ô Silvio? Quando eu comecei a ver os vídeos do Olavo, eu falei assim, puta, esse cara fala muito palavrão, eu não vou ver mais esse negócio, não. Mas aí eu perseverei, aí ele começou. Aí você começou a falar uns também, né? Não, até hoje eu não consigo falar muito, falar algumas, viu? Eu falo, esse cara cheio de palavrão, meu, não é possível. Mas isso aí foi tudo pensado, assim, e teve um efeito libertador, né? Na verdade. Porque... Tem uma história que eu soube que ele se inspirou no Alborguete, é verdade? Não? Teve. Isso aí é sensacional. A gente mostrou, tava eu e um aluno dele chamado Lucas Mafaldo na casa dele, e ele já tinha começado o programa True Outspeak. Isso aí foi mais ou menos em novembro de 2006. E aí o programa era muito sério, assim, né? Porque ele era acostumado a dar aula, né? E a gente conversando, assim, achando legal, né? O programa, conversando sobre o programa. Ele falou, então lá, tem o jornalista lá do Paraná, o Alborguete. Falou, eu lembro. Daí ele pegou e começou a ver uns vídeos. A gente começou a mostrar aqueles vídeos mais escrachados, assim, né? Do Alborguete. Aí ele ria. O Alborguete com o ratinho que é o pai do governador. Isso, sabe? Porque o Alborguete tinha aquele cacetete e tal. E aí o Olavo ria, colocava a mão na barriga e ria, assim, né? Se divertindo. E aí uma hora a gente conversando e ele vendo o programa. Aí ele começou a falar assim, é isso aí. É desse jeito que tem que fazer, é assim que tem que falar, é dessa maneira que as pessoas vão entender. E a gente saiu, foi jantar, voltamos lá no escritório, a hora que a gente entrou no escritório, ele estava no computador ainda assim, tipo, uma hora depois, vendo o vídeo do Alborguete, realmente estudando o estilão o perfil do cara. Alborguete. É desse jeito que as pessoas vão entender. Comunicar desse jeito vai chamar a atenção do povo. E ele fez, de certa maneira, as pessoas perderem uma certa reverência que havia com políticos e tal, né? Tanto que eu acho aquele episódio, né, do estádio, né, da abertura da Copa, que todo mundo começou a mandar a Dilma tomar no cu, né? Lembra? Lembro. Mas eu acho que aquilo ali é o fruto do trabalho do Olavo. A abertura da Copa lá, Brasil e Croácia. Porque ele foi o primeiro que veio a ser público, assim, num programa, né, na internet, que tinha mandar político tomar no cu.
né? Foi ele que fez isso. Não, e era um público predominantemente de classe alta, né? Sim. Porque era a abertura da Copa do Mundo, a inauguração do estádio do Corinthians, né? Daniel Isso, foi a inauguração do estádio. E dali pra frente a Dilma degringolou, né? Então, assim, as pessoas perderam o respeito. Isso é fundamental, né? Mas é isso. A outra coisa que eu acho importante, Nelson, do que o Olavo defendia é o seguinte. Olha, a política é de fato importante, porque esses caras que infernizam a nossa vida, no final das contas, né? Mas a política ela não surge do nada. A política ela é a expressão da vida na comunidade, da vida na polis. Tá? E essa vida ela tem uma série de construções que vêm antes da política, que é a própria cultura. Né? Certo. Então, o que é decisivo no Olavo, e que eu vejo que a direita tem muita dificuldade de entender isso, você entende, mas de fazer ações práticas que reflitam, que sejam reflexos dessa compreensão, é que o que é decisivo são as ações que têm impacto na cultura. Sim. E não na política. Certo. Cinema, teatro, música. Música, fé, enfim, tudo que envolva o universo dos bens culturais, a linguagem, né, os valores. É isso que é decisivo. E foi isso que a esquerda fez. A esquerda, né, criou uma hegemonia cultural. Criou uma hegemonia nisso aí, cultural. Né? E aí o poder caiu no colo deles. Sim. Mas ele fala assim, mas não é um maquiavelismo, entendeu? A gente não tem que fazer uma revolução na cultura para chegar ao poder. Não, porque a cultura é o que realmente permanece. Verdade. E se a cultura é forte, entra político, aí esses políticos ela permanece. Eles vão fazer um monte de besteira, mas eles vão sumir e a sociedade vai continuar existindo. Como é, por exemplo, o caso da sociedade americana. Já teve presidentes lá de tudo quanto é jeito. Mas a cultura americana, que foi formada, né, em torno da luta pela liberdade de expressão, pela liberdade religiosa, né? Que criou a Constituição, né? Exatamente, que criou a Constituição, foi a luta pela liberdade religiosa, né? E uma certa aversão ao Estado, né? Isso aí é o fundamento da cultura americana, né? Pessoal, a gente vai fazer o nosso aqui e a função do Estado é não atrapalhar muito, né? Com certeza. E essa cultura permanece até hoje. É um dos poucos países em que o sujeito que está lá cuidando da própria vida, ele progride socialmente, ele dá certo, ele muda de classe social, ele tem mobilidade social. Se você for na Europa, por exemplo, tipo na França, não tem mobilidade social na França. Você nasceu classe média, vai morrer classe média. Você nasceu filho do padeiro, você vai ser padeiro. Não tem um cara que nasceu pobre, e aí ele trabalhou, empreendeu, montou uma empresa, uma startup, criou uma rede, ficou rico. É muito raro. Né? Só aí nos Estados Unidos entra um mexicano lá ilegal, né? Compra uma máquina de lavar calçada, começa a lavar telhado, né, ganha uma grana, o filho dele vira dono de empreiteira. Né? Olha, em uma geração, os caras dão um salto. O Brasil é assim também, né? Desse ponto de vista econômico. Mas esses são exemplos raros no mundo, não são assim, então, porque a cultura é forte. Então, esse dia eu estava lendo, desculpa, quase derrubei aqui o microfone. Harvard fez uma pesquisa, diz que está na essência do ser humano ele querer progredir. Sim. Isso que é o negócio, entendeu? É o que você falou, né? Você tem que deixar ele, né, progredir, querer fazer coisa, querer crescer, entendeu? Esse que é o negócio. Agora, se o Estado intervém, vamos dizer, né, tira a liberdade do cara, né, não dá liberdade de crescer, fica tudo amarrado, quer dizer, o que vai acontecer? Da pessoa, né? Exatamente. Mata essa essência do ser humano que você quer progredir, quer melhorar, quer, né, ir para frente, enfim, não é? Então, mas, o que acontece lá? Né? Entra presidente, sai presidente de esquerda, de direita, Barack Obama, Biden, não sei o que, Trump, mas essa cultura permanece e a cultura é forte. Então, assim, os fundamentos estão colocados. Apesar do presidente, apesar do Congresso, apesar de tudo. Né? Então, no Brasil, o que é diferente, assim, parece que cada eleição é um novo apocalipse. Um novo recomeço. Né? O recomeço, né? Então, assim, porque qual que é a promessa de todo candidato? Nós vamos destruir tudo que o cara que veio antes fez. Pois é. E vamos começar tudo de novo. Pois é. Toda eleição é uma refundação do Brasil. Fala, quem que aguenta, cara? 4 anos é um mundo novo? Hã? Então, assim, por quê? Porque a gente não tem cultura, né? A cultura nada permanece no Brasil. A cultura é volátil, né? Porque a cultura que teria que ter esse substrato de permanência, né? E o político, é um cara lá que a gente muda. E isso aconteceu aqui em Londrina com o Teatro Municipal. Não sei se você sabe, né? Teve um deputado lá, conseguiu a verba, construiu o Teatro Municipal. Aí o outro não quis que o cara levasse os méritos e abafou o negócio. Quer dizer, exatamente, está lá aquele esqueleto lá. É exatamente isso que você está fazendo. Você vê, está acontecendo aqui, no nosso lado aqui, isso aí. É entendeu? Típico, né? Bem típico.
Ó, vamos em frente. Porque eu gostaria... Ó, o papo tá bom aqui. Eu queria ficar aqui a noite inteira, mas acho que você não vai ficar não. Vocês que mandam. Essa mulher lá, daqui a pouco vai ligar. Fala, Grimaldo, vem aqui. Ela tá na UEL agora, dando aula. Tá bom. Qual o panorama do pensamento conservador depois do governo Bolsonaro e a eleição de 2002? Melhora essa pergunta aí. Vamos ser mais específicos. Não te peguei, né? Não, eu acho que era mais ou menos a ideia de que com a eleição do Bolsonaro houve um boom. Depois houve uma depressão, digamos assim, depois do retorno do Lula. E como é que se posiciona o pensamento conservador depois desse... A derrota do Bolsonaro em 2000... A derrota do Bolsonaro não é a melhor expressão, na verdade. Né? A vitória do sistema em 2022... A derrota eleitoral. Ela... Não só a derrota, porque a derrota ela faz parte do jogo. Né? Agora, é óbvio, como a cultura brasileira vive eleições dessa maneira que eu estava falando, como um apocalipse, então assim, tudo está em jogo, né, na verdade, numa eleição, na vida do brasileiro, né, para nós. Por mais que não esteja. Né? Mas a gente entende que tudo está em jogo. É uma Copa do Mundo, né? É quase uma... Eu falo apocalipse porque é quase uma visão religiosa, porque envolve todo o seu ser, né? Então é normal, assim, se você vai para uma eleição dessa maneira, bom, se você perde, acabou o mundo, né? E a gente viu que o mundo não acabou, só ficou ruim, mas assim, só ficou um pouco pior do que estava, mas não acabou. Só que acontece, não bastou só a eleição. Teve tudo aquilo que aconteceu depois da eleição e culminou no 8 de janeiro, e agora tem as consequências do 8 de janeiro. Né? Inclusive aqui gente de Londrina, que está pegando 17 anos de prisão, porque pagou um ônibus. Né? Então, o 8 de janeiro, e veja, o 8 de janeiro eu não estou falando só a quebradeira e a prisão das pessoas. Ao 8 de janeiro eu me refiro à traição das lideranças políticas conservadoras. Porque foi isso que aconteceu. As pessoas foram para frente do quartel, depositando toda a esperança numa virada de mesa, que é isso que as pessoas esperavam mesmo, né? Feita sobretudo pelas Forças Armadas, que até então o movimento conservador acreditava que eram assim, os aliados, o patriota, etc. Com certeza. Né? E aí veio a grande decepção. Né? Aí as pessoas, quer dizer, nem todo mundo ainda, mas muita gente acordou para o fato que era claríssimo. Assim, as Forças Armadas são funcionários públicos, né? São a força de repressão do Estado. Eles querem ficar no status quo deles. São partes do establishment. E o pior é que isso acho que as pessoas não acordaram. Veja, eles são a instituição do establishment mais antiga que existe na República. Eles estão desde 1889 fazendo exatamente a mesma coisa que eles fizeram até agora. É a instituição mais antiga. Tem 3 instituições antigas, 4, né? Instituições permanentes no Brasil. O Exército, a Igreja Católica, a Maçonaria e o Partido Comunista, que existe desde 1922. Tudo o resto acabou, surgiu, desapareceu. Essas 4 estão aí. Mas o Exército criou essa narrativa de que o Exército é a pátria, se identifica com os valores nacionais, etc. Tudo isso aí é bobagem. O Exército assim, é uma instituição do establishment como qualquer outra burocracia. Né? Como qualquer outra autarquia que está interessada na sobrevivência daquela organização. Exatamente. E o que o Exército fez, né? Deixou o povo lá abandonado. Na minha visão, o Exército rifou o povo, né? Deixou os caras acampar na frente do quartel, né, criou um caos propositado, né, de propósito, para depois negociar com o Lula a solução e conseguir uma série de benefícios dentro do governo. Meu Deus. Eu acho que foi isso que o Exército fez, né? Vendeu o povo para o governo Lula. Falou assim, vou deixar esses caras aí eles vão fazer uma confusão, eu vou lá e resolvo. E aí quando eu resolver, você vai me achar que eu sou o herói da situação. E isso criou uma decepção geral. Então teve uma ressaca de política. Depois do 8 de janeiro, ninguém mais queria falar no assunto, até porque nem podia. Né? Porque corria o risco de ser preso. A gente até hoje não sabe, na verdade, quem está sob o risco de ser preso ou não, porque Exatamente. Cada dia é uma coisa nova. Né? Às vezes, você passar perto de uma baleia já é motivo para ser preso. Né? E aí, teve essa ressaca geral da política. As pessoas se decepcionaram muito, e eu sinto isso, porque assim, a gente teve, né, caiu assinaturas do BSM, o pessoal da Brasil Paralelo perdeu assinantes. A Vide Editorial, que é uma das editoras que eu controlo, que é focada em política, também começou a vender menos. Os selos de religião, autoajuda, começaram a vender mais. Os de política começaram a vender menos. Então a gente percebe o quê? Houve uma ressaca. O povo não quer saber disso aí, viu? Esse negócio de política não dá em nada. Agora, qual que é o problema? Eu falei assim, o Olavo insistia nessa coisa cultural.
Só que o movimento conservador precisa continuar também agindo na política. Não é assim, primeiro tem que fazer uma coisa e depois outra. Tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Tá? E o que acontece? 2023 não tinha eleição, né? Então a gente só ficou lá chorando. Né? Verdade. Só ficou chorando, o movimento conservador não fez nada. Né? Os políticos não conseguiam fazer nada. As lideranças políticas, até porque as lideranças estavam meio sem moral, porque elas ficaram de outubro até janeiro sem falar nada. Veja, não teve nenhum político que foi falar alguma coisa pro povo. O povo estava na frente do quartel sozinho. Nem o Bolsonaro. Lembra? O Bolsonaro foi lá na frente do palácio lá e ficou 40 minutos parado, quieto. E aí as pessoas tiravam umas interpretações malucas, né, daquilo, mas ninguém falou nada. Então, houve uma dissociação entre as nossas lideranças políticas, do movimento conservador, e o povo, porque foi, o que está acontecendo? E aí foi aquele assim... cada um por si, né? Porque o Xandão começou a pegar geral, aí os políticos deram jeito de se proteger, sair do radar, parar de falar. Então foi um horror, né? E agora isso começou a voltar. Né? Assim, tem eleição, né? O povo começou a se mexer aos pouquinhos e tal, e o Bolsonaro veio e jogou essa bomba atômica, que foi a manifestação do dia 25 de fevereiro, que energizou todo mundo. Né? Eu estava achando assim, essas eleições vão ser meio xoxa, primeiro, porque o sistema vai jogar pesado, vai ser pior do que 2022. Né? Ninguém vai poder falar nada, vai ser um festival de mentira, vão prender gente, acho que vai ser um horror. Né? Já até conversando com um advogado eleitoral hoje, ele estava falando justamente isso, a gente já está vendo que vai ser uma caça às bruxas, vai ser uma pauleira essa eleição. Mas aí o Bolsonaro foi lá e riscou o fósforo, acendeu o pavio e agora tá todo mundo com sangue no olho de novo. Bem, hein, rapaz, então, assim, aquele negócio que parecia que tava morrendo, né? Ressuscitou e mostrou uma resiliência enorme, né? Com a manifestação do Bolsonaro. E, na sequência, o pessoal começou a se interessar mais. E é normal ter essas brigas que tem agora. Né? Por causa de coligação, aliança, quem que é o candidato não sei aonde. Isso aí vai acontecer porque é normal do processo político. Né? É que a direita faz muito barulho ainda por conta dessas coisas. Né? E falta 6 meses, né? E falta 6 meses. Mas reacendeu. Então eu acho que hoje o panorama é bom. Né? Porque as pessoas estão com gás eleitoral novamente, estão dispostas a brigar. De novo. Estão dispostas a brigar eleitoralmente. Eu acho que todo mundo está acordando que se não ajudar a montar uma grande base do PL, com todos os problemas que o PL tem, né? Valdemar, etc., essa coisa. Mas se não montar isso, nós vamos ficar muito, muito pior do que já estamos. Né? Porque todo mundo, com certeza. As pessoas estão entendendo que essa base é necessária para mudar o Senado em 2026. E o Senado... O Senado é o fiel da balança. É o Senado que... A verdade é o Senado que pode impeachment o Alexandre de Moraes. Então toda a estratégia está nisso. Ou seja, precisa conquistar o Senado para arrancar esse tiranete de lá. Né? É isso que é o ponto. Então acho que as pessoas acordaram e estão começando a se movimentar. O que eu acho ruim, né, do panorama hoje é que não foi feita uma autocrítica sobre o que aconteceu. E isso é muito ruim, porque isso, voltando àquele ponto do Olavo, faz com que a gente viva no auto-engano. Uma realidade paralela. Uma realidade paralela. Ninguém quer falar do que aconteceu. Né? E o que aconteceu os militares nos traíram, e os militares não fazem parte do movimento. Eles não são patriotas, eles não são de direita, eles não são nada. E esses caras estão se infiltrando no movimento de novo. Né? Eles estão voltando aí. Então, a gente vai voltar a cometer os mesmos erros que cometemos lá em 2018. Eleger o delegado fulano, o major cicrano, o coronel beltrano, todos esses caras que juntam naquele discurso de bandido bom é bandido morto. Né? Que foi o discurso fácil de 2018. Né? E que chegam lá, foram os primeiros a esfaquear o Bolsonaro. Né? Quem não lembra do major Olímpio, né? Que ele aprontou lá no Senado, dentro na base do Bolsonaro. Né? E depois o Felipe Francischini. Bom, o Felipe Francischini não é delegado, mas o pai dele era, né? Se elegeu nesse discurso. Depois o Felipe Francischini, que foi lá também, né? E implodiu o PSL. Né? Então, o que eu vejo que esse pessoal, né, ligado a forças de segurança, etc., voltaram a se mexer. Tá? Quer dizer, o exército nunca abandonou o Bolsonaro, de certa maneira, sempre esteve ali cercado de
generais e tal, mas agora que está tendo esse negócio do STF, eles foram embora. Mas a direita ainda não sentou para conversar disso aí. Falou, nós queremos mesmo essa proximidade, né? A gente vai deixar isso acontecer, né? A manifestação de 25 de fevereiro foi boa nesse sentido que você viu assim, bom, o negócio saiu daquele entorno milico e foi para a mão dos evangélicos, que estão muito melhor, né? Sim. Porque assim, não tinha um general assim naquele caminhão de som. Verdade. Né? Não tinha... Lá foi o Malafaia, né? Malafaia. Foi o Malafaia. É. Né? E aí, assim, porra, esses caras sim estão dentro da sociedade. Né? Os evangélicos estão enfiados em tudo. Né? Eles têm capilaridade, eles conhecem todo mundo, eles têm comércio, eles têm ação social. Eles são muito mais engajados na política, São eles muito têm mais. Posicionamento. 75% dos evangélicos votou no Bolsonaro. Sim, e a gente sabe que tem os mesmos valores que a sociedade brasileira toda tem e quer. Então, essa eu acho que é a grande... Assim, o panorama que eu vejo é hoje. Hoje é esse, né? A gente tem um movimento conservador que vai ser puxado pelo movimento pentecostal, né? Depende muito do movimento pentecostal, e vai assim, ter que fazer alianças com o movimento pentecostal todo, assim, virou mais ou menos a mesma coisa, assumiu a liderança do movimento, praticamente. O movimento eleitoral, não estou dizendo alianças partidárias, assim, mas de puxar o povo, né? E não tem para eles, né? Esses caras são imbatíveis. E especificamente para Londrina, qual o cenário que você projeta para as eleições municipais, ô Silvio? Olha, Nelson, Londrina tem uma coisa complicada, né, aqui em Londrina. Londrina, assim, essa cidade, eu não sei se aparece aqui na janela, né, no vídeo, mas Londrina é uma cidade moderna, próspera, é uma cidade progressista, assim, no bom sentido, né? Sim. De desenvolvimento. né? Consegue ter desenvolvimento econômico e desenvolvimento humano ao mesmo tempo. Né? Muitas universidades. E ela é uma cidade assim, apesar do poder público. Não é por conta da gestão pública que a gente tem. Eu falo que Londrina cresce por inércia. Que as administrações são péssimas, mas ela vai... Então, mas ela cresce por quê? Ela cresce por causa da força do empreendedorismo na cidade. Exatamente. Londrina nasceu como um empreendimento comercial, econômico. Né? As grandes lideranças, se você for pensar em Londrina, a única que a gente vai conseguir lembrar de político é o Wilson Moreira. O resto são todos os caras da iniciativa privada. Né? Willie Davis, Davi De Cash, o Garcia. Né? Esses caras que construíram a cidade... não são políticos. Não. Né? São empreendedores. Algumas das gestões... Bom, né, a ACIL está desde a fundação da cidade. Sim. Né? A ACIL, para quem não é de Londrina, não sabe, é a Associação Comercial e Industrial de Londrina. Né? Ela foi fundamental para o desenvolvimento da cidade, planejamento, várias escolhas, né? A sociedade rural, né? É fundamental para a cidade. E as verdadeiras lideranças de Londrina surgiram dessas instituições. Né? Até recentemente a ACIL tinha grandes nomes ali, né, de gente que engajado com assim, pensar a cidade. Sim. Né, a geração do Cláudio Tedeschi, do Rubinho, né, da Vale Verde, né, essa geração, pô, os caras, né, era outro nível. Né, assim, de empresariado engajado com o desenvolvimento da cidade. Sem dúvida. Né? Então, assim, a cidade sempre não dependeu do poder público. Na verdade, o poder público estava lá para atrapalhar. Porque qual o problema? Desde o fim do mandato do Wilson Moreira, que foi em 87, acho, né, para frente, tirando ali um breve intervalo com o Kiref, Londrina foi governada pela seguinte coisa, pelas duas forças, né? Pela ideologia do atraso, que é o petismo, né, que é o belinatismo, ou pelo atraso da ideologia, é o que eu falei petismo. aqui. É isso aí. É isso. E a gente achava que eram esses dois grupos que governavam Londrina. Depois que saiu o escândalo do Mensalão e do Petrolão, que a gente viu, né, toda aquela interação entre Bellinati, José Janene e André Vargas, a gente viu que não, era um grupo só. Né? Não eram dois grupos, era um grupo só. De corruptos, né? De corruptos de esquerda, ligados à esquerda, que dominam essa cidade há 30 anos. Então, assim, porra, não dá para fazer nada aqui, né? E esse grupo está no poder até hoje, porque se pegar o Marcelo Bellinati, está o tempo inteiro agarrado com o Lula, né? O secretariado dele é tudo de petista histórico, né? Tá cheio de petista histórico, né, de Londrina lá dentro, né, do secretariado dele.
né? Ele só faz política de esquerda, ele tentou criar aqui aquele soviete gay, né? O Conselho LGBT da cidade. Isso. Né? Então, assim, dá para fazer. E o pior, todas essas últimas administrações, sei lá, desde o Sheida para frente... Que era do PT. Que era do PT. O Nelson certamente vai saber disso melhor do que eu. Teve uma postura anti-empresarial. Uhum. Todas as prefeituras de Londrina tratam o empresário como bandido. Exatamente. Como inimigo. Como inimigo. Ah? Assim, é um absurdo. O cara vai lá na prefeitura tentar resolver algum problema de algum condomínio que ele quer fazer, empreendimento que ele quer criar, e fala, não, mas você quer ganhar dinheiro aqui na cidade, isso aí não pode. E aí, bom, então esse é o cenário. Né? E qual que é o problema? A gente não conseguiu renovar as lideranças políticas. Né? Então, hoje tem o que tem. Tem o Felipe Barros, né, mas ele é um deputado federal, ele é uma liderança política aqui, mas ele não é uma liderança política exatamente da cidade, porque ele não está envolvido nos problemas da cidade. Sem dúvida, concordo com você. Ele tem uma pauta nacional. Nacional, né? Isso. E agora, época de eleição... eleição... é muito bom nisso, ele defende Sim, muito. Lá no parlamento ele é ótimo. Isso não é uma crítica, isso é uma descrição da atuação dele. E agora, por conta desses cenários de eleição e tal, e eu imagino que ele está construindo uma carreira para ir para o Senado, ele está muito disperso no Estado, né, criando alianças no interior do Estado, nos outros municípios e tal. Então ele não tem uma atuação na cidade. Né? Embora o nome dele está aí nas pesquisas, mas ele não quer ser prefeito. Então a gente ficou meio abandonado. Né? Então agora ele lançou o Bruno Biratã, né? Pelo PL, imagino que deve aparecer mais algum outro candidato aí do PL também, né, para disputar. Agora vamos jogar fogo na fogueira. O que você achou dessa escolha aí do Bruno Biratã? O pessoal tá meio ouriçado aí. Falando, o cara tá 10 anos lá com o Belinati. Pois é. Eu fui um dos que agora joguei... ele virou de direita, conservador. Todo mundo é Bolsonaro desde criança. Né? Esse que é o negócio. Essa é boa, viu? Eu sou um desses que, quando viu, foi, pô, cara, assim, ninguém, ele é o atual presidente da Coab, né? Diretor da Coab. E continua lá, né, ganhando continua lá. 26 mil reais por mês, mamando na teta do Belinati. Exatamente. Será a Coab, que ele não foi contaminado lá? A Coab tem um problema, que é o ninho do Belinati. Cabide de emprego lá. A Coab sempre foi o instrumento que o Belinati usou, o Antônio e o Marcelo usou para fazer política. Né? Para fazer o populismo deles por meio da Coab. Então, assim, ninguém chega a presidente da Coab na administração do Belinati se não for alguém de confiança do grupo que controla a cidade faz 30 anos. Né? Mas eu tive uma reunião com o Bruno. Ótimo, me fala. O Bruno Biratã. E ele foi, assim, bem, vamos dizer assim. Né? Ele explicou uma série de coisas lá. Né? Aparentemente, assim, está mesmo rompido com o Belinati está. Com o grupo Belinati. O Belinati, de fato, está minando ele em vários lugares. Né? O Belinati vai lançar candidato próprio. Né? Mas lançou, né? Da educação, Tereza Pascoal. Não tem nada a ver aquilo ali, né? Pelo amor de Deus. Não, nada contra as mulheres, viu, Ana? A Nana aqui está aqui, ó. Mas ele tem a confiança do Felipe Barros, né? Sim. Mas como eu falei para ele, cara, você tem muito para demonstrar, porque assim, você, para todos os olhos da direita, é um cara ligado. Só que, por outro lado, ele também tem uma experiência de gestão que ninguém na direita tem. Né? Que esse é o nosso pecado, né? A gente não tem experiência de gestão. Né? Então, assim, ele foi chefe de gabinete, foi presidente da Codel. Muito tempo, né? 5 anos lá. 5 anos, presidente da Codel. Então, você conhece uma série de problemas ligados à industrialização da cidade, desenvolvimento econômico, etc. Né? Uma série de problemas sociais, porque, na verdade, a Coab virou praticamente a Secretaria de Assistência Social da cidade. Né? Tudo acaba indo para a Coab. Então, assim, o que eu acho? O Bruno... hoje parece ser o que a direita vai ter em Londrina. Né? Ele está isolado, porque assim, a direita desconfia dele. Desconfia dele. Assim, a boca do povo, a boca maldita, vamos dizer assim, não aceitou muito bem isso aí. Exatamente. A da direita, o conservador, falando, não, mas esse cara aí, né, agora... Então, a direita desconfia dele. Não é eu que estou falando, E ele não tem mais caminhos para poder costurar apoio com o lado de lá, porque o Marcelo já lançou o candidato dele. Exatamente. Né? Se for costurar também, daí que vai apanhar mesmo da direita, porque ninguém na direita vai querer... Como eu falei, assim, a gente tem a ideologia do atraso e o atraso da ideologia. A gente não quer mais nada disso. Né?
Nós não queremos nem o grupo do Bellinati, nem o grupo do André Vargas. Né? Então o que sobra? Sobra o grupo do Ratinho, que é desse tamanhozinho na cidade, não tem muita expressão. Vai vir, sei lá, Cloara, Thiago Amaral, que nem é daqui, toda vez fica tentando pedir voto aqui, nunca consegue nada. Tem agora esse Diego Garcia, que veio de Andirá. Isso aí é um bobalhão. É verdade. Não, é verdade. O cara veio aqui, ficou se falando de conservador, pediu voto para todo o movimento carismático da Igreja Católica. De fato, ele é pró-vida, isso aí não posso negar. E aí, quando ele tá naquele partido picareta dele lá, republicanos, o que ele faz? Ele foi para a base do Lula e ele vota praticamente tudo com o governo. Tá com o chavão. Então ele tá igual o Bellinati, entendeu? Tá amarrado lá no Lula. Então ele fica falando aí umas coisas. Ele viu assim, né, que não tem apoio da direita, ele vazou pro outro lado. Vazou pro outro lado, né? Mas ele não tem, porque ele não tem consistência, né? Entendeu? Mas as eleições aqui, por exemplo, para prefeito, tá bem aberto, né? Tá, assim, eu não sinto, assim, como 64 anos de Londrina, de londrinense. Tem ninguém que você falar, esse aqui vai ser o cara. Esse aqui é melhorzinho, nesse dá para votar, não tem, parece aquele cenário que elegeu o Kiref. O Kiref. Kiref tinha menos de 1%. Favorito, ele tinha 1% e ele ganhou de 1% no segundo turno. Que foi 2000 e... Mas o Kiref, quando começou, não tinha 1%. Foi 2012. Foi 2012. Mas aí, o Kiref pegou um momento em que aqui lá, como é que chama? O prefeito foi caçado. Barbosa. Barbosa Neto. Teve 3, 4 prefeitos. Ele foi caiu 5, né? Teve 5 prefeitos em 6 meses. Depois entrou o tal do Ribeiro, que pegou uma propina lá, sei lá. Presidente da Câmara. Aí o pessoal falou, chega desse negócio aqui, vamos votar num cara diferente, nós não aguenta mais esse negócio. Eu falo assim, o grande mérito do Kiref como prefeito foi ter tirado as notícias da prefeitura da coluna policial e levado para política. Exatamente. No jornal. Foi bem isso, né? Mas eu acho que esse é o cenário, assim, todo mundo tá ruim, não é só a direita. Né? Então, assim, a gente tem um cara que é o Bruno, que vai estar apoiado, se ele vier apoiado pelo Felipe, se o PL não conseguir lançar um outro candidato. Né? Eu, particularmente, desde o começo, eu estou falando que eu acho que teria que lançar a Michele Tomazinho, né? Que é uma liderança que tem crescido muito na cidade. Sim. Né? Pelas pesquisas internas divulgadas, quer dizer, não foram divulgadas, né? Mas que foram pedidas pelo partido, ela está em 6º lugar na corrida pela Assembleia Legislativa, na frente de vários vereadores com cargos. Na Câmara de Vereadores. Na Câmara de Vereadores. Ela, em Londrina, ela fez 6.500 e poucos votos. Metade da votação. Num partido que não era o partido do Bolsonaro, sem dinheiro para campanha, sem apoio, né? O Felipe não tinha como apoiá-la. Né? Ela estava no Republicanos. Né? Ela estava no Republicanos. E uma campanha que foi feita em 40 dias, porque ninguém a conhecia, quer dizer, ela tinha o movimento das mães, né? Durante a pandemia. E isso foi a base dela. Né? Então, em 40 dias, ela conseguiu fazer 13 mil votos em todo o estado. Ela cresceu e ela continua aí atuando. Né? Como o PL até então não tinha nenhum nome para lançar um nome próprio, e eu acho um absurdo o partido do presidente da República, quer dizer, do Bolsonaro, né? Entrar de vice numa outra chapa e lançar um cara do PSD, um 52, etc. Isso não faz sentido. Né? Eu falo, bom, tem que lançar ela. Mas ela não tem condição de ganhar. Fala, bom, mas ela não tem condição de ganhar, mas ela tem condição de puxar muito voto, né, para a chapa para os vereadores, enfim. Né? Eu, particularmente, eu preferia a Michele do que o Bruno, sabe? Porque ela é alinhada, né? O discurso dela é... Né, sobre a Michele não tem dúvidas. Não tem dúvida. Não tem dúvidas. É isso que eu falei pro Bruno. Falei, cara, você vai ter que tem que construir trabalhar para construir isso aí, conversar com as pessoas, mostrar quem você é e tal, porque vai ser difícil. Vai ser muito trabalhoso isso, hein? Porque de largada assim, o pessoal não aceitou, não. Vai ser bem difícil. Então, eu sempre falei, eu acho que a Michele Tomazinho tinha que ser a candidata. Eu espero ainda que ela encontre espaço dentro do PL para pelo menos lançar uma pré-candidatura e deixar os dois verem quem vai melhor. Eu digo assim que a Michele... é presidente do PL Mulher, né? Ela é presidente do PL Mulher. Eu acho que, assim, como vereadora, ela está eleita, viu? Não, agora, como prefeita, não sei, entendeu? É um ponto de interrogação também, né? Mas, sem dúvida, ela seria uma boa candidata para prefeito de Londrina, pelo que você falou aí. E o Santão, o que você acha? Não acho nada. Nada. Tá bom. Eu não vejo ele assim como... eu tô falando porque tem algumas pessoas que falam, põe o Santão, né? Enfim, né? Então eu só tô... que já tem uma visibilidade, né? Mas essa pesquisa que eu mostrei, ele tá atrás da Michele. Tá atrás da Michele. Votos, né, que eu falei. Né? Então, assim, não é um cara que tem lá muita expressão. A Michele, na campanha, ela fez mais votos do que um monte de vereadores. Sem dúvida. Né?
Então, Agora assim, você tá sozinha, falando... então, assim, ela tem uma força mesmo. Se trabalhada por um cara como o Felipe Barros, que tem 45% das intenções de voto. E é o Bolsonaro aqui, Bolsonaro, a própria Michele Bolsonaro, etc. Isso aí dá um gás. Veja, o Bolsonaro fez 70% dos votos em Londrina. Exatamente. Então não é um eleitorado que dá para desprezar. Então, assim, o candidato, vamos dizer assim, do Bolsonaro, naturalmente vai dar muitos votos. Né? Então você tem que pegar um candidato que seja capaz de dar esses votos, mas costurar o que ele precisa. Sim. Né? Porque o candidato do Marcelo, mesmo essa mulher de ourinhos aí que ele arrumou, também vai dar uma série de votos, porque o Marcelo também tem 70% de aprovação em Londrina. Sem dúvida. Né? Então 20% dos votos também vão lá para ela. Agora vai ter esse meião, então, que vai ter que ser disputado, e aí você tem que ter um candidato que seja capaz de construir isso aí. A Michele é muito bem articulada, mas o Bruno também é bem articulado. Sim. Ele é um cara muito bem articulado, sabe fazer alianças. E tem etc. muita link aí com os empresários. Tem muito apoio dos empresários. De De fato, nos últimos anos, houve melhorou o relacionamento entre os empresários de Londrina e a prefeitura. Né? E isso é um pouco pelo trabalho dele na Codel. Né? Isso, de fato, é uma coisa que tem que ser reconhecida. Então, ele tem essa capacidade de articulação. Sim. Né? Agora... E o Coronel Vila? Eu gosto muito do Coronel Vila. Assim, ele fez um ótimo trabalho aqui na polícia. Sim. Assim, tipo, você limpou a cidade, vou falar a verdade. Né? Mas ele tá no PSDB, Só né? que ele foi pro PSDB, meu. Aí... Pô, acabou, né? Mas ele é um cara de direita, é um militar, né? Ele não tem nada de esquerda, assim. Não tem. Muitas vezes o cara é de direita, mas não encontra espaço num partido de direita e ele não tem opção. Então, mas daí, assim, conquistar o partido é a fase 1, né? Entendeu? É o primeiro chefão, né? Eu acho que ele nem sentou para conversar com as lideranças do PL. Eu não sei. Posso estar enganado. Não sei. Eu sei como o trabalho dele como comando da polícia aqui em Londrina, eu acho impecável. Assim, foi a melhor época, né? Assim, Ele ficou mais de 10 anos, Silvio, aqui? Não sei se deu mais de 10 anos. Ficou mas um bom foi tempo muito bom. Assim. Eu conheço o pessoal que trabalha aí na promotoria criminal. Assim, todo mundo elogia muito o trabalho dele. A polícia não gosta muito porque fez os caras trabalhar demais. Exatamente. Né? Ele é... Não, é verdade. Ele é meio mal visto entre... É um gestor firme. Entre o pessoal da PEM, porque os caras trabalhavam muito. Mas todo gestor tem que ser assim. Talvez faltou um pouco mais assim de jeito. De jeito, né? Isso aí, eu como gestor sei também, que você tem que bater e assoprar, né? Mas a segurança da cidade mudou, né? Isso aí é fato, né? Ainda tem uma série de coisas, mas você vê assim, a gente teve um problema muito grande, né? Até ali 2008, por aí, assim, que era latrocínio, né, em Londrina. Era um número muito alto. Né? E nunca que ninguém conseguiu resolver, ele conseguiu, né? Então, sim, ele é realmente muito bom. Mas Londrina não é só segurança pública também, né? Tem outras questões, né? Então, beleza, o próximo prefeito vai pegar uma prefeitura com bastante problema financeiro. Financeiro, você acha? Então, porque eu até estava conversando esses dias com o Marcelinho, ele estava falando, a prefeitura teve um superávit de 26 milhões, só que 25 é precatório, então o prefeito vai pegar com 1 milhão. 1 milhão assim, tipo, ele rodou a prefeitura 2 dias, acabou. Então, mas o próximo prefeito tem que ser um bom gestor, né? Tem que ser um bom gestor. Porque você pegar uma empresa equilibrada é uma coisa, você pegar uma empresa quebrada, você botar ela para andar, tem que ser bom, cara, hein? Entendeu como é que é? Tem que ser bom e tem que ser bom de diálogo, né? Porque vai ter que conversar com o Ratinho, vai ter que conversar com o Lula, vai ter que conversar com esses caras para trazer dinheiro. E o Tarcísio está fazendo muito bem isso. Com deputados da oposição, com deputados da base do governo para trazer emendas. Né? Então, assim, cara, ser prefeito, por que eu faço? A prefeitura é a escola de político. Porque, assim, tudo acontece aqui, né? E é tudo muito rápido e muito concreto. Não dá, assim, para... maturar, vamos ver, né? Vai resolver. Você tem que resolver na hora. O pessoal fala que a cadeira do prefeito é uma cadeira elétrica, né? O cara senta lá e frita lá, né, Silvio? Não. Você nota como eles saem desgastados, né? Veja uma foto do prefeito 8 anos atrás. Nossa, o cara tá acabado. Todo dia. Igual sofre, né? É igual o vereador. A porta da Câmara fica aberta, né? Então a gente batendo na porta do gabinete do vereador o dia inteiro. E o vereador tem que ficar resolvendo o problema, né?
Por isso que às vezes as pessoas se decepcionam, assim, elegemos um vereador lá, conservador, e ele não tá fazendo. Fala, gente, mas ele é quase um ouvidor ali, né? cara, o vereador, bicho, ele é tarefeiro. Né? Tarefeiro. Ele tem que fazer um monte de coisa. Por isso que eu falo, assim, às vezes a gente vê algumas lideranças aparecendo e elas fazem muitas coisas assim no movimento, conseguem muitas vitórias e tal, fazendo pressão na Câmara. Né? E aí entra na Câmara e desaparece. Lógico, porque daí tem um monte de pauta, né? Porque antes ela só tinha uma pauta, entendeu? Essa liderança só tinha uma pauta. Agora ela tem a ordem do dia lá. Agora tem a ordem do dia. Tem o prefeito enchendo o saco, tem o secretário, tem os vereadores, daí tem demanda de tudo quanto é lado. Tem o povo. Então, assim, isso é uma coisa também que o movimento tem que aprender. Às vezes, algumas lideranças despontam e é melhor que eles fiquem na organização da sociedade civil. E não vão ocupar um cargo público. Porque daí você perde uma liderança comunitária e aí perde um e tá fazendo político. bastante coisa e lá não consegue mais fazer. Vai se perdendo a burocracia do dia a dia, né? Vai se perdendo a burocracia, da Câmara. Silvio, o papo tá ótimo. Eu gostaria de ficar aqui a noite inteira. Né? Mas você tem sua família. Tem filho, não? Tenho um filho, Tomás, 12 anos já. 12? Uhum. Já tá criadinho, então. A idade do meu. A idade do seu. Exatamente. Eu 12 também. Os meus já estão mais... Os meus o mais novo já tá com quase 40. Então já tem neto de 12 anos. Eu já tô na boa, assim, nesse sentido aí. Mas Mas antes só de encerrar, eu lembrei de uma coisa aqui, que o Silvio tem uma frase interessante que eu pensei aí de alguma entrevista tua aí, que para distinguir conservador e progressista, você disse assim, o conservador só quer paz e o progressista quer sempre ter razão. Explica. Mais ou menos o que eu falo é o seguinte, o movimento conservador tem um problema intrínseco, assim, que a tendência nossa é sempre perder. Né? Por quê? Porque qual que é o problema? A esquerda, cara, esses caras, eles adoram o poder. Eles realmente querem mandar, eles querem construir uma nova sociedade, reformular o mundo, criar o homem novo, toda essa papagaiada. Eles adoram isso. Eles são os reformadores do universo. Né? E isso motiva essa galera. E o conservador, ele é o cara o quê? Ele só quer que não enche o saco. Né? Faz o seu aí, eu faço o meu aqui, não enche o meu saco. Bom, essa mensagem não enche o meu saco, ela não é muito motivadora, né? Ela não é cativante. Ela não é cativante. Mas, vamos montar um movimento aqui para as pessoas não encherem o nosso saco. Como? Enchendo o saco dos outros. Esse é o paradoxo do movimento conservador. Ai, Jesus. Então, esse que é o problema. A gente só quer a paz. Né? Nós queremos sossego, tranquilidade, poder educar nossos filhos de acordo com nossas ideias, com nossas opiniões, né? Poder empreender, criar os nossos negócios, né? Ganhar dinheiro, buscar a felicidade. É isso que a gente quer. Né? Ajudar o próximo sem que ninguém cobre impostos. Né? Porque no Brasil você vai ajudar o próximo e alguém já está te cobrando imposto. Não, mas eu só estou ajudando. Não, tem que pagar imposto. E a esquerda quer o poder. E quer o poder para quê? Para mandar em você. Né? Então, assim, esse é o problema. Né? E eu não sei se esse problema tem solução. Tá? O movimento conservador... A gente quer viver em paz, tranquilidade. E a esquerda quer mandar em tudo. Então, como que resolve isso aí? O Olavo falava assim, o problema da direita é que a direita não tem um Lenin. Né? O que é o Lenin? É o cara que quer mandar em tudo. Fala, vou acertar esse negócio todo aqui. Você vai fazer isso, você vai fazer isso, aquilo, e em 5 anos nós vamos tomar o Estado. Né? E não vai ter, né, um Lenin, né? Porque se a hora que tiver, a gente não é mais a direita, né? Então, só mensagem final aí desse nosso papo aí, pro pessoal da direita, conservador. Eu queria agradecer vocês por terem me convidado. Imagine. Embora o BSM fique aqui em Londrina, eu sou de Londrina. Vivi praticamente minha vida toda aqui. A gente, lá no Brasil Sem Medo, que aliás eu convido vocês para conhecerem e assinarem, brasilsemmedo.com, né? A gente fica muito envolvido nessas questões mais nacionais também. Né? Porque como a gente nasceu, vamos dizer, com essa vontade de estar lá junto com o governo Bolsonaro, etc., apresentando o que acontecia em Brasília, a gente presta pouca atenção no que está acontecendo em Londrina e tem poucas oportunidades de discutir o que está acontecendo aqui. E é meio paradoxal, porque todo lugar que eu sou chamado para falar, eu vou falar justamente isso. Você tem que prestar atenção na sua comunidade. Esqueça Brasília. É mais Brasil, menos Brasília de verdade. Né? Isso, Porque ninguém mora na União, essa é a verdade. E ninguém mora no estado, as pessoas moram no município. É na cidade onde as coisas acontecem. E é ali que a gente tem que focar de verdade, porque é onde a gente tem um real poder. Porque, veja, se um deputado vai lá em Brasília e aprova uma lei qualquer lá, uma lei que agora vai ter que ter banheiro
unissex nas escolas. O que você pode fazer a respeito dessa lei? Você pode, sei lá, mandar uma mensagem no Instagram do Felipe Barros pedindo para ele fazer alguma coisa com relação a isso, e aí ele tem que enfrentar 530 deputados lá. Tá? Então, assim, o nosso poder é muito pequeno. Por mais que as redes sociais tenham aumentado esse poder de alguma maneira e tal. Com certeza. Agora, se um vereador, sei lá, de Sertanópolis faz uma lei dessa, o que você pode fazer? Bom, você sabe onde ele mora, né? Esse é o ponto. Esse é o negócio. Vai amanhecer na porta dele. Cara. Né? Você sabe qual que é o salão de cabeleireiro que a mulher dele frequenta. Hã? Então você inferniza a vida do cara. Você vai aqui, pô, a gente tem acesso à Assembleia, você pega 20 pessoas, enche a galeria da Câmara Municipal de Londrina e faz aquele fuzuê e ninguém aprova nada. Tá? Então, assim, o controle político que você tem é muito maior. E as ações positivas também. Né? Que eu tô falando aqui, assim, de e você tem mais efeito prático, né? Tem mais efeito prático. Né? Por exemplo, é muito mais fácil você resolver, juntar meia dúzia de pais e ir para uma periferia e resolver um problema de uma escola municipal que está toda detonada, quebrada, etc. Né? Conversar com os professores, com os diretores, falar, eu tenho um cara aqui, tem um empresário ali que vai doar a tinta, tenho 2 pais aqui que são mestres de obra, entendem o negócio, etc. E cuidar daquilo. Né? E isso tem um efeito real na vida das crianças que frequentam aquela escola, na vida dos pais, porque, uma vez que o pai se engajou na reforma da escola, aquela escola nunca mais vai ser a mesma, porque ninguém vai pichar aquilo, ninguém vai escrever na carteira. Sem dúvida. Eles vão ficar em cima para saber quem que é o professor maconheiro que está dando aula lá, assim, eles se engajam na vida. Sentimento de pertencimento. Exatamente. Essa escola aqui é minha, é nossa. Exato, é identidade, Nelson. Essa é a palavra. A ação no município cria uma identidade. Né? E Londrina é bom por isso, porque Londrina tem uma identidade forte. Né? Então, quando cria identidade, assim, a comunidade prospera, porque as pessoas sentem fazendo parte daquilo. Né? Agora, quem que tem identidade com Brasília? Ninguém, né, cara? Aquele negócio é Mordor, mundo, né? É outro mundo, entendeu? E agora aqui as ações são concretas. Então, assim, o que eu acho, assim, em direita Londrina... em direita Londrina. Eu nem fui nem norte do Paraná, é Londrina. Em direita Londrina, acho que tem esse sentido de engajar as pessoas, não só agora nas eleições, mas o movimento direitista e conservador em Londrina tem que procurar ações que deixem marcas na comunidade. Com certeza. Como eu estava falando, Londrina foi... vamos assim, gestada e planejada e desenvolveu muito pela marca que esses empresários, esses empreendedores deixaram na nossa história. Né? O legado que eles deixaram. O legado. E criaram instituições que são duradouras até hoje e têm uma influência muito grande, não só na política, como no desenvolvimento da cidade, na cultura, que é a sociedade rural, né? A ACIL, a própria construção da UEL foi feita assim. Né? O Sinduscom. Então... por exemplo, os palotinos, né, que estão aqui desde o Só Tinha Mato, o Mãe de Deus, Schoenstatt, né? O movimento Schoenstatt. Esses movimentos que não tem nada a ver com política no sentido partidário. Eles constroem a cidade. E não tem por que a gente não continuar fazendo isso. Né? Lógico, você não pode abandonar as eleições. Né? Mas eu acho que o movimento conservador precisa encontrar outros caminhos de atuação na sociedade para fazer aquilo que eu estava falando do Olavo. Fomentar uma cultura que dure. Porque se a gente perder a prefeitura, vão ser 4 anos aí de encheção de saco, mas a sociedade vai continuar firme. Né? Sólida. Assim, os caras não vão conseguir atrapalhar o que a gente está construindo. Eu concordo com você. Então, assim, as eleições são importantes, mas esse movimento comunitário é o mais importante. Porque é isso que dá sentido para a vida das pessoas. Sem dúvida. Sem dúvida. Muito obrigado. Nossa, foi demais, né? Eu que agradeço. Fico muito feliz. Tudo isso aí para fazer. Estou muito feliz de estar aqui podendo falar de Londrina, que é a cidade que eu amo. E espero que a gente consiga mudar o futuro da cidade agora com essas eleições que vão vir, né? Vamos ver se você volta de novo, né? A hora que você chamar, eu venho. Só a agenda permitir, né? A hora que você falar, eu venho. Tá bom, muito obrigado. Obrigado, então, Silvio Grimaldo. Obrigado pela sua audiência. E até a próxima aqui no podcast Em Direita Londrina.